Para o nosso vídeo, nós escolhemos apresentar uma simulação de uma torre de absorção. Mas antes disso, a gente vai só relembrar, né, os principais conceitos e diferenças aí dessas torres. Primeiramente, nós temos aqui, né, a diferença da torre de absorção e desorção. Basicamente, elas se diferem porque na torre de absorção, a gente vai ter um gás rico em soluto, que vai estar entrando nessa coluna, e também uma fase líquida, que vai estar saindo pobre em soluto, né? Então, essa fase líquida ela entra pobre e vai remover o soluto que está na fase de gás para a fase líquida. Então, no final, a gente tem um solvente rico em soluto. E na coluna de desorção, a gente tem exatamente ao contrário, né? A gente tem a entrada de um solvente rico em soluto, né, que é a fase líquida, e aí, a partir desse fluxo de gás, vai ocorrer a remoção do soluto que está presente na fase líquida. Então, no final, a gente tem um solvente pobre em soluto. Bom, nós temos também diversos tipos, né, de colunas, tipo spray, tipo bolhas, aí vai depender da forma em que a fase líquida está sendo inserida nessa coluna. Tem a fase empacotada, coluna empacotada, de forma a aumentar a região de contato entre esses fluidos. Também tem a de parede molhada, que forma um filme, né, de líquido na parede da torre, em que esse gás vai entrar em contato. Mas aí vai depender, né, a utilização de cada uma vai depender do fluido a ser utilizado, dos compostos que estão envolvidos, o que vai ser removido, né? Então depende de tudo isso. E por isso a gente trouxe uma simulação para ficar de forma mais prática e para a gente ver também como que pode ser utilizado, né, essa parte na questão de simulação. A gente conseguiu um software chamado Coco. Esse software ele é muito utilizado, né, em processos para simulação mesmo de processos industriais, né, processos químicos. E a gente consegue ver aqui nesse exemplo que está presente no livro de Sider, no livro Princípios de Processo de Separação, em que ele dá a torre de absorção, né, a fase líquida aqui, que como sendo só água, ele dá as propriedades, né, temperatura e pressão, vazão também. E também da fase gás, mesma temperatura e pressão, só que multicomponente, né? A gente tem argônio, oxigênio, nitrogênio, água e acetona. O objetivo aqui é justamente remover esse percentual de acetona aqui, que está presente na fase de gás. Então, tendo em vista que essa quantidade nessa vazão de 10,3 é considerada baixa, mas inadequada para ser liberada, né? Então, ele quer remover essa acetona do gás por meio dessa água. Então, utilizando esses dados de vazão, temperatura e pressão, a gente consegue, a partir desse software Coco, ver se esse processo está sendo eficiente. Então, vamos lá para a simulação de fato. Bom, para a simulação em si, então a gente vai começar aqui criando um pacote de propriedades. A gente vai adicionar aqui, novo, vou nomear como absorção. O modelo para cálculo a gente vai considerar esse solve, mas lá na frente a gente vai ver se ele vai funcionar esse método ou não, se a gente vai precisar ajustar. A gente vai adicionar agora os compostos, né, que estão envolvidos. Então a gente tem o argônio, o oxigênio, a gente tem também nitrogênio, a água e a acetona, né? É o que a gente vai separar. Aqui. Pronto. Aí a gente dá um OK. E agora a gente vai criar as correntes, né? A gente tem a corrente da água e tem a corrente do gás. Aí a gente vai aqui editar, né? Aqui. Tá bugando. Pronto. Aí a gente vai adicionar aqui, né, o que ele deu de informação, então a pressão que ele deu em quilopascal. Aqui a gente está fazendo a corrente 1, né, que é de água, somente de água. Então ele deu aqui em quilopascal um valor de 101,3. A temperatura ele deu em Celsius, que é 25 graus. E aqui embaixo a gente só tem como componente, né, a água, que tá, ele deu uma vazão, né, quilomol por hora, um valor de 1943. Pronto, aí ele já calcula as frações molares, sendo que só tem água aqui, né, então dá o fluxo que ele deu e as frações molares. Ok, então a gente vai para o segundo fluxo, né, segunda corrente aqui, que seria de gás agora, também quilopascal, mesmo 101,3, mesma temperatura, 25 graus. Só que agora a gente tem tanto o argônio, tem todos os componentes, né? O argônio ele deu 6,9, o oxigênio 144,3, o nitrogênio 536, a água 5 e a acetona 10,3. Ok, aí ele já calcula as frações molares e o fluxo, né, de 702,5 kmol por hora. E aí, agora a gente vai adicionar, né, a coluna de absorção em si. Que aqui vai separators, aqui. Pronto. Ó. A gente vai editar ela mesmo, né? A gente vai aqui editar, dá OK.
a gente vai digitar aqui operação, que a gente quer não destilação simples, né? A gente quer uma absorção, aqui, absorção simples, que é o que ele dá. Um número de estágio 10. Ele vai aqui já separar, né? Entrada e saída. Aqui também a gente vai alterar a pressão, que ele deu pressão do topo, né? E do fundo da torre. E aqui está em Newton, então quer dizer que tem que ser em Pascal, né? Ele deu kilopascal, então a gente já coloca aqui no topo 90 pascais, 90 pascal, 90 mil, e a do fundo 101, 300. A gente vai alterar também isso aqui. Na segunda fase aqui, a gente seleciona o Split Below, que quando se trata de torre de absorção, né, a gente sempre seleciona para direcionar o fluxo do fluido, né? Quando não tem nenhum refervedor nem nada disso, então a gente adiciona o Split Below. E aí, ok, a gente salva essas informações, e aí sai, não ok, ok. A gente vai aqui conectar, né, as correntes. Aqui é o estágio 1, e aqui, mais para cima, não tem problema não. Estágio 2. Aqui é só renomear. Tá aqui. Pronto. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente já conectou as correntes, e a gente vai precisar criar também as correntes de saída, né, que a gente não criou ainda. Aqui em cima, que é a do topo, aqui. E a de baixo, ok. Agora a gente vai inserir um reporte. Um reporte aqui. A gente seleciona todos os fluxos. E vai aqui em fases, né? A gente vai querer também saber a fração. Cadê? Aqui. A fração da fase, né? A gente vem aqui e coloca também. Cadê? Componentes. Aqui, fluxo dos componentes. Dá um ok. A gente vem aqui para ver se está tudo ok. Está tudo completo. E a gente bota para rodar. Ele vai rodar e vai mostrar aqui os dados que ele obteve, né? Só que, como a gente consegue ver, o fluxo 1 e 4 seriam da água, né? 1, então a gente tem aqui só fluxo de água. E 4 que deveria sair a acetona que a gente estava querendo. Só que, pelo visto, não deu certo. O que pode ser aquela questão do cálculo que a gente escolheu, né? Para calcular a formatação de cálculo. Então a gente vai aqui voltar em pacotes de propriedades. Cadê? Aqui, absorção, vamos editar. A gente vai aqui. Propriedade de cálculo. A gente vai coeficiente de fugacidade. Aqui. E no de líquido, a parte do líquido, a gente vai selecionar esse método de queima, né? Que, na verdade, ele desconsidera uma correção na hora no cálculo, né? Ele não considera uma correção que antes era inserida. E aí, com isso, a gente precisa também em calor, calor de vaporização aqui, e colocar para componente definido, né? Que a gente selecionou. Então, agora sim, está ok. E vamos rodar novamente. Aí sim. Agora sim, a gente consegue ver, né? No fluxo 1 e no 4 seria o da água, que está sem soluto, né? Inicialmente só água. E na saída, né? Ele está conseguindo retirar praticamente 100%, né, da acetona, que é o que a gente queria. Então, provando que o sistema está ok, está conseguindo ser eficiente e retirar. Então, essa simulação, ela consegue nos dar todas essas informações referentes a esse processo. Obrigado pela atenção. Até.